Fecha a porta, por favor. Não faz essa cara, se você sempre dizia que eu merecia alguém que me fizesse sentir viva. Pois é, e eu achei. Essas palavras ficaram suspensas no ar, pesadas, afiadas, como se cada sílaba tivesse sido moldada para cortar. Eu ainda estava parado na porta, com a mão tremendo na maçaneta, enquanto meus olhos tentavam acompanhar a cena que meu cérebro se recusava a aceitar. Lara estava sentada na beira da cama, descalça, com aquele cabelo bagunçado que, até pouco tempo, eu achava lindo pela manhã. Mas agora, parecia o cenário de um filme em que eu tinha sido cortado da cena principal. Atrás dela, no canto do quarto, um homem ajeitava a camisa com a calma de quem não tinha nada a esconder ou de quem já se sentia dono do lugar onde eu sempre achei que pertencia. O cheiro no quarto era diferente. Não era o nosso perfume. Não era a nossa rotina. Era deles. Minha garganta travou. Eu queria gritar, chorar, perguntar, exigir qualquer coisa que me devolvesse o chão. Mas tudo que consegui foi ficar ali, imóvel, como se meu corpo tivesse sido esvaziado por dentro. Era estranho, se eu sempre imaginei que, se um dia fosse traído, haveria gritaria, drama, talvez até violência. Mas o que encontrei foi silêncio. Um silêncio pesado. Cruel. Ela não parecia arrependida. Nem nervosa. Apenas, decidida. Como se aquela frase que tinha acabado de soltar fosse um ensaio repetido diversas vezes no espelho. Fecha a porta, por favor. Como quem expulsa um estranho de casa. Como quem me apagasse de uma história que eu mesmo ajudei a escrever. E naquele instante, entre o som da minha respiração curta e o riso abafado vindo dele, o homem ao lado da mulher que jurei amar, percebi que tudo que construí estava desmoronando, peça por peça. A vida que eu achava que era sólida, era de vidro. E agora, estilhaços estavam espalhados aos meus pés. Foi ali, naquela porta entreaberta, que eu entendi que nada seria igual depois daquela noite. Mas o que eu ainda não sabia, é que aquilo não era o fim. Era apenas o começo do colapso. Antes daquela noite, antes da frase que atravessou meu peito como uma lâmina, Lara era o meu porto seguro. Pelo menos, era isso que eu acreditava. Conhecemo-nos na faculdade, num dia qualquer, quando ela derrubou o café em mim e riu como se tudo no mundo fosse leve. Ela tinha essa mania de transformar o caos em charme, e eu fui caindo, pouco a pouco, até mergulhar de cabeça sem perceber que não havia rede de proteção. Nós éramos o casal que todos diziam admirar. Viagens improvisadas, planos para o futuro, longas conversas madrugada adentro. Eu a olhava e pensava, e é ela. E, por muito tempo, ela me olhou do mesmo jeito. Ou, pelo menos, eu achei que sim. Depois que nos casamos, minha vida entrou em um ritmo acelerado. Trabalhos, metas, responsabilidades, e, sem perceber, comecei a viver para construir algo para nós. Eu achava que isso bastava. Que o amor, os planos e as promessas seriam fortes o bastante para segurar tudo de pé. Foi nessa época que ela começou a mudar aos poucos, quase imperceptivelmente. Primeiro vieram os silêncios prolongados, aqueles em que você pergunta algo e recebe apenas um a um. Depois, os olhares distantes durante o jantar, como se ela estivesse presente, mas a cabeça que estivesse em outro lugar. Eu tentei compensar com mais esforço, mais trabalho, mais planos para o futuro. Achava que, quanto mais eu oferecesse estabilidade, mais ela ficaria. Só que eu não percebia que ela já não queria estabilidade, se ela queria sentir algo. Pelo menos foi isso que ela me disse depois. Na época, eu não liguei os pontos. Eu achava que era só uma fase. Toda relação tem altos e baixos, certo? Eu me convencia disso, ignorando os sinais, os sorrisos que deixaram de ser para mim, as roupas novas, as mensagens respondidas com pressa, os encontros com amigas que começaram a se repetir demais. Era como se ela estivesse ensaiando uma nova versão dela mesma, e eu só não sabia que, nesse novo roteiro, eu não tinha mais o papel principal.
E foi exatamente nessa época que algo aconteceu, algo que acendeu a primeira fagulha do incêndio que viria depois. Foi sutil. Quase imperceptível. Se eu não conhecesse cada detalhe dela, o jeito que franzia a testa quando estava distraída, a forma como mexia no cabelo quando mentia mal, talvez eu nem tivesse percebido. Mas percebi. E isso foi o mais cruel. Começou com mudanças pequenas. Lara sempre foi prática, não ligava para maquiagem no dia a dia nem para roupas mais elaboradas. Mas, de repente, começou a sair de casa com um brilho diferente. Passava perfume como se estivesse indo para um encontro e não para o trabalho. Passava batom, arrumava o cabelo com um cuidado que eu não via há meses. E toda vez que eu perguntava, e você vai a algum lugar especial, ela respondia com aquele sorriso leve, o mesmo sorriso que usava quando queria esconder alguma coisa. Nada demais, amor. Só quero me sentir bem. A princípio, achei até bonito. Achei que talvez fosse uma nova fase dela, um jeito de cuidar mais de si mesma. Eu não desconfiava ainda. Mas então vieram os olhares ausentes. Estávamos na mesa de jantar, falando sobre qualquer coisa banal, e ela simplesmente não estava ali. O corpo, sim. O olhar, não. Era como se houvesse outra vida acontecendo dentro da cabeça dela, e eu não fazia parte dela. As mensagens no celular começaram a surgir com mais frequência. Vibrações escondidas no bolso, notificações viradas para baixo. Antes, ela largava o celular em qualquer canto da casa. Agora, ele nunca saía da mão. Eu não queria ser aquele cara paranoico, então me calei. Mas dentro de mim, algo começou a latejar. Um incômodo que eu não sabia nomear. Às vezes, ela ria sozinha olhando para a tela. E quando eu perguntava com quem você tá falando, vinha a resposta seca, com a Carol. Carol. A amiga que eu sabia que mal respondia a mensagem. Eu comecei a notar também os horários estendidos no trabalho, as desculpas repetidas, as roupas trocadas antes de sair. Nada era gritante. Tudo era milimetricamente discreto. Como se fosse feito para não ser descoberto. E mesmo assim, se eu sentia. Como um frio constante na nuca, como uma corrente gelada passando pelas frestas de uma casa que está prestes a desabar. Foi então que, em uma noite qualquer, um detalhe pequeno, minúsculo, acendeu a primeira sirene dentro de mim. Um detalhe que mudaria tudo. Naquela noite, tudo parecia comum. Lara tinha dito que estava cansada e que ia dormir cedo, então fui para a sala assistir a um jogo qualquer só para distrair a cabeça. O som da TV era baixo, e a casa estava mergulhada naquele silêncio que pesa, aquele silêncio que grita verdades que a gente tenta não ouvir. Foi então que aconteceu. O celular dela vibrou no sofá. Não foi uma, mas 2 vezes. Eu olhei sem pensar. A tela se acendeu e, por um segundo, o mundo ficou mudo. Uma prévia de mensagem surgiu bem clara, sem pedir licença. Mal posso esperar para sentir você de novo. Meu coração bateu forte, não de amor, mas de um tipo de susto que parece uma facada no meio do peito. Eu congelei. Meus dedos ficaram frios. Eu podia simplesmente ignorar. Fingir que não vi. Fingir que era algum tipo de brincadeira. Mas o corpo agiu antes que eu tivesse tempo de pensar. Peguei o celular. A conversa estava aberta. Nenhuma senha. Nenhuma barreira. Como se a confiança que eu sempre dei fosse exatamente o que ela usava contra mim. As mensagens eram muitas. Tantas que parecia que eu tinha tropeçado em um romance inteiro que existia bem debaixo do meu nariz. Palavras íntimas. Desejos. Planos. Risadas. Fotos. Coisas que ela não dizia para mim há muito tempo. Quando você vai contar para ele? Logo, não aguento mais esconder. Você merece alguém que te faça sentir viva. Essa frase, essa maldita frase. A mesma que ela jogaria na minha cara dias depois.
Eu lia, linha por linha, como quem observa um prédio desmoronando em câmera lenta. Eu era o último a saber, o personagem ingênuo da história que já tinha um novo protagonista. O nome dele estava ali, e Daniel. Um colega de trabalho. Aquele que ela dizia ser só amigo. O celular começou a vibrar de novo, e dessa vez era ele. Chamando-a pelo apelido que, um dia, foi meu. Princesa. Meu peito queimava. A sala girava. Eu estava sozinho, cercado por todas as provas de que o meu mundo não era mais real. E foi nesse exato momento, com as mãos tremendo e os olhos marejados, que uma ideia perigosa começou a nascer dentro de mim. Eu precisava ver com os meus próprios olhos. Depois de ler aquelas mensagens, não consegui dormir. Meu corpo estava presente, mas minha cabeça parecia estar presa num redemoinho que não parava de girar. A cada hora que passava, a mesma pergunta me atravessava: e se tudo for um mal-entendido? Mas, no fundo, eu já sabia que não era. Eu só não estava pronto para ver. 2 dias depois, Lara me avisou que ia ficar até mais tarde na academia. A desculpa era perfeita, se ela vinha falando sobre mudar o corpo há semanas. Mas havia algo diferente no jeito como ela falou daquela vez, uma leve pressa na voz, um brilho no olhar que não era para mim. Esperei. Olhei o relógio a cada minuto. Até que decidi fazer algo que, sinceramente, eu nunca pensei que faria. Peguei as chaves do carro e fui até a academia. Quando estacionei em frente ao prédio, a vaga dela estava vazia. Nada. Nenhum sinal de que estivesse lá. O nó na minha garganta apertou. Sem pensar muito, comecei a dirigir pelas ruas próximas, tentando entender para onde ela poderia ter ido. Foi quando vi o carro dela, parado discretamente em frente a um prédio que eu nunca tinha visto antes. As luzes do apartamento no segundo andar estavam acesas. As cortinas entreabertas. Subi os degraus com o coração disparado, mas parei antes da porta. Não sei se era medo de confirmar ou esperança de desmentir. Fiquei alguns segundos parado, ouvindo. Risadas abafadas. Uma música baixa tocando no fundo. Uma voz masculina. Me aproximei da janela lateral do corredor, e foi ali que tudo dentro de mim se quebrou de vez. Ela estava lá. De moletom largo, cabelo bagunçado, rindo daquele jeito solto que eu não via há muito tempo, mas não era comigo. Era com ele. Daniel. Ele estava sentado ao lado dela, com a mão na cintura dela, como se fosse um lugar que sempre lhe pertenceu. Não foi um tapa na cara. Foi pior. Foi a constatação silenciosa de que eu tinha sido substituído. Não naquela noite. Mas muito antes dela sequer me contar qualquer coisa. E então, como se minha presença ali tivesse chamado alguma força invisível, ela levantou os olhos e me viu. O olhar dela me atingiu como um soco no estômago. Não havia susto, não havia vergonha, não havia sequer aquele reflexo instintivo de quem foi pego no flagra. Havia calma. Uma calma absurda. Ela me viu parado ali, congelado no corredor, e simplesmente respirou fundo, como quem já esperava que isso fosse acontecer uma hora ou outra. Por um instante, tudo ficou em câmera lenta. Daniel ajeitou a postura, mas não soltou a cintura dela. Ela não recuou. Não correu. Não escondeu nada. Apenas virou o rosto na minha direção e, com a maior naturalidade do mundo, disse: Fecha a porta, por favor. Não faz essa cara, se você sempre dizia que eu merecia alguém que me fizesse sentir viva. Pois é, e eu achei. Foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Eu não respondi. Não consegui. Cada palavra dela entrou na minha cabeça como pregos sendo martelados, e o mundo pareceu ficar pequeno, sufocante. Eu ouvia meu próprio coração batendo alto, como se tentasse me lembrar que eu ainda estava vivo. Não houve briga. Não houve gritos. Apenas silêncio. Um silêncio cruel,
Porque quando alguém não sente necessidade de se justificar, é porque já te apagou da própria história. Eu olhava para ela, tentando encontrar qualquer vestígio da mulher que eu amei por tantos anos, aquela que ria comigo, que fazia planos, que prometia para sempre sem hesitar. Mas tudo o que vi foi uma estranha. Uma estranha confortável ao lado de outro homem, como se aquele fosse o seu verdadeiro lugar. Minhas mãos tremiam. Eu não sabia se avançava, se chorava ou se simplesmente virava as costas e desaparecia. Cada parte de mim queria reagir de um jeito diferente, mas nenhuma encontrava força para sair do chão. Eu só conseguia pensar que como chegamos até aqui. Foi então que ela desviou o olhar de mim e voltou para ele, como se eu fosse apenas uma lembrança inconveniente, um obstáculo que precisava sair da frente. A risada dele ecoou, baixa, e foi nesse instante que percebi que eu não fazia mais parte daquele cenário. E sem perceber, dei um passo para trás. Depois outro. O corredor parecia mais longo do que antes. Eu saía dali, mas uma parte de mim ficou presa naquela porta entreaberta. Voltar para casa naquela noite foi como entrar num lugar que já não me pertencia. As luzes apagadas, o silêncio pesado, cada objeto ao redor parecia um lembrete cruel de que tudo o que tínhamos construído estava prestes a desmoronar de vez. As fotos nas paredes, as roupas dobradas no armário, até a cafeteira que ela insistiu em comprar, tudo parecia zombar de mim. Me sentei no sofá, ainda com o casaco no corpo e os pensamentos girando como um redemoinho desgovernado. A imagem dela, nos braços dele, repetia-se na minha mente como uma cena congelada. E, por mais que eu tentasse respirar fundo, não conseguia afastar a sensação de que algo dentro de mim havia se partido de forma irreversível. Quando finalmente consegui dormir ou desmaiar, não sei ao certo, já estava amanhecendo. O barulho da chave girando na fechadura me fez abrir os olhos num sobressalto. Lara entrou em casa como se nada tivesse acontecido. Rosto calmo. Passos firmes. Como se a noite anterior tivesse sido apenas uma página qualquer da vida dela. Ela me olhou rapidamente, largou a bolsa no canto e foi direto para o quarto. Nenhuma explicação. Nenhuma palavra. Só o som das gavetas sendo abertas. Quando entrei no quarto, metade do guarda-roupa já estava vazia. Algumas malas abertas, roupas dobradas com precisão, como quem planejou tudo com antecedência. Então é isso? Minha voz saiu baixa, rouca, quase irreconhecível. Ela parou por um segundo, respirou fundo e respondeu com uma naturalidade que me gelou a espinha. Eu não posso mais viver uma vida que não me faz sentir viva. Como se o casamento fosse apenas um casaco velho que ela decidiu deixar de usar. Nenhum pedido de perdão. Nenhum resquício de dúvida. Era como se eu tivesse deixado de existir para ela muito antes daquela noite. E o pior. No fundo, eu sabia que era verdade. Ela fechou as malas, pegou o que queria e, ao cruzar a porta, nem olhou para trás. Eu fiquei ali, no meio do quarto vazio, cercado por memórias que já não significavam nada para ela. E foi exatamente nesse silêncio que percebi que ainda havia verdades escondidas. Verdades que, quando viessem à tona, fariam essa dor parecer pequena. Por um tempo, achei que o pior já tinha passado. Que nada poderia doer mais do que vê-la partir sem olhar para trás. Mas eu estava enganado. A dor mais profunda não vem com o grito, se ela vem com o eco das verdades que chegam depois, frias e certeiras, quando você já está de joelhos. Nos dias seguintes, as notícias começaram a pingar aos poucos. Primeiro, foi um colega em comum, desses que não sabem guardar segredo, me dizendo: "Cara, eu sinto muito. Mas, todo mundo no trabalho já sabia." A frase me paralisou. Todo mundo já sabia. Como assim? Eu, o marido, era o único que vivia na ignorância? Ele explicou que Daniel e Lara não faziam muita questão de esconder. Almoços juntos, olhares cúmplices, toques disfarçados, coisas que só pareciam inocentes para quem queria acreditar que eram. Depois, veio a amiga dela, ou melhor,
ex-amiga, que me procurou numa manhã e, com um certo peso na voz, disse. Eu tentei falar com ela, mas ela já estava decidida há muito tempo. Você só foi o último a perceber. Cada nova revelação era uma facada diferente. Perceber que todos ao redor viam o que eu não quis enxergar foi como reviver a traição repetidas vezes. Lara não apenas me traiu, ela apagou nossa história aos poucos, na frente de todos, enquanto eu continuava defendendo uma versão que só existia na minha cabeça. E então veio a parte mais cruel. Descobri que aquele romance não tinha começado há semanas, nem meses, mas mais de um ano atrás. Um ano. Enquanto eu fazia hora extra, sonhava com viagens, planejava comprar uma casa maior se ela estava com ele. Eu me lembrei de cada sorriso forçado, cada desculpa, cada eu te amo aqui, agora, soava falso. Era como assistir a um filme inteiro de trás para frente e perceber que o final estava escrito desde o começo, eu só não quis ver. Mas, no meio de todo aquele caos, ainda havia algo que ninguém sabia. Algo que ela e Daniel tentaram esconder com cuidado. Uma verdade que, quando apareceu, virou tudo de cabeça para baixo. Foram semanas de silêncio. Nenhuma mensagem dela. Nenhuma tentativa de explicar ou, ao menos, justificar. Até que, numa manhã chuvosa, recebi uma notificação no celular: podemos conversar? Eu deveria ter ignorado. Parte de mim gritava para não atender, mas havia uma ferida aberta dentro de mim que precisava de respostas. Então aceitei. Marcamos num café discreto, desses onde ninguém repara em ninguém. Quando cheguei, ela já estava lá, impecável, com o mesmo perfume que usava quando ainda dizia me amar. Ela sorriu, um sorriso estranho, ensaiado, e disse: obrigada por vir. A raiva subiu como uma onda quente, mas fiquei calado. Eu queria que ela falasse. Queria ouvir cada palavra, mesmo que cada uma delas me cortasse por dentro. Lara mexia na xícara, evitando meu olhar, como alguém que se prepara para uma confissão que, para ela, não carrega mais peso algum. E então disse: você sempre foi bom para mim. De verdade. Mas, eu precisava me sentir viva de novo. A mesma frase. A maldita frase. Como se fosse uma justificativa universal para destruir uma vida. Ela falou sobre como as coisas foram esfriando, como a se sentia sozinha, como a Daniel apareceu no momento certo. Eu ouvia tudo com um nó no estômago, como se estivesse sentado diante de uma atriz ensaiando seu monólogo final. O detalhe que mais me marcou não foi o conteúdo, foi o tom. Ela não estava arrependida. Não havia culpa na voz dela. Apenas alívio. Então veio a revelação que fez o chão se abrir debaixo de mim. Eu ia te contar, mas aconteceu uma coisa que mudou tudo. Ela respirou fundo e me olhou nos olhos pela primeira vez desde que tudo começou. E, naquele instante, percebi que havia mais. Algo que eu ainda não sabia. Eu estou grávida. Meu corpo gelou. O ar desapareceu dos meus pulmões. Eu senti como se estivesse assistindo a uma cena da minha própria vida, de fora. E antes que eu pudesse reagir, ela completou com a mesma calma gelada que me perseguiria por muito tempo. E não é seu. Por alguns segundos, o mundo ficou completamente mudo. Eu ouvia apenas o som abafado do meu próprio coração, batendo descompassado. Eu estou grávida. E não é seu. Essas palavras ecoaram dentro da minha cabeça como tiros. Não havia volta. Nenhum espaço para negação. Tudo o que restava era a verdade nua e cruel, e ela me encarava com a mesma frieza de quem comenta o tempo. Meus dedos apertaram a borda da mesa. Eu não chorei. Não gritei. A raiva que imaginei sentir nunca veio. O que veio foi um vazio tão profundo que engoliu qualquer emoção. Eu olhei para ela, e percebi que a mulher diante de mim não era mais a Lara que eu conheci. Talvez nunca tivesse sido. Talvez eu tivesse amado uma versão que só existia na minha cabeça. Você quer o divórcio? Perguntei,
com uma voz que mal reconheci. Ela assentiu, como quem assina um contrato. Vai ser melhor para nós dois. Para nós dois. Essa expressão me fez rir. Não um riso feliz, mas aquele riso quebrado que escapa quando você entende que foi usado, enganado e descartado como um figurante no próprio casamento. Ela pegou a bolsa e se levantou, sem derramar uma lágrima. Foi embora como se nada tivesse acontecido. Nos dias que se seguiram, algo em mim mudou. A dor virou combustível. Eu percebi que tinha passado anos tentando provar ser o homem certo para alguém que já tinha escolhido outro caminho. E, ironicamente, foi ali, no fundo do poço, que comecei a me reerguer. Não procurei vingança. Não fui atrás dela. Eu simplesmente desapareci do roteiro que ela mesma escreveu. Mudei de apartamento, bloqueei contatos em comum, reconstruí cada pedaço de mim com silêncio e tempo. Meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era Daniel. A voz dele tremia. Descobri que, depois que ficaram juntos, Lara mudou, de novo. A gravidez trouxe brigas, pressões, arrependimentos. Ele confessou que ela havia se tornado a outra pessoa, que nada era como ele imaginou. Eu ouvi tudo em silêncio, e desliguei. A dor dele não me dava prazer, mas era a prova de que, pela primeira vez, eu estava livre. O divórcio foi rápido. Sem lágrimas. Sem pedidos de perdão. Eu assinei os papéis como quem fecha a porta de uma casa em ruínas. E quando saí do fórum, senti o ar diferente. Leve. Hoje, quando lembro daquela frase, fecha a porta, por favor. Não faz essa cara, se ela já não me atravessa como uma faca. Ela me lembra de onde eu vim, e do que sobrevivi. Ela achou alguém que a fizesse sentir viva. Eu encontrei algo muito mais valioso, a minha própria vida de volta. E dessa vez, ninguém mais vai fechá-la por mim.